Este é o programa Transcendência e hoje nós recebemos o psicanalista Sérgio Petz. Sérgio, seja bem-vindo. Eu gostaria de conversar contigo hoje a respeito da crise do masculino. E quero até trazer uma história dos irmãos Grimm a respeito deste homem selvagem, deste homem... Interessante, irmãos Grimm. Puxa vida, muito interessante. Vamos lá. E este homem que vive uma crise e que esta crise também passa pela mulher, né? Envolve a mulher. Sabes que tempos atrás eu li este livro que muito me chamou a atenção, João de Ferro, do Robert Bly, da editora Campos, que edita coisas fantásticas. E é um livro sobre homens, contando a história de João de Ferro, que não foi uma história escrita pelos irmãos Grimm. Eles compilaram apenas a história. Uma história muito antiga e que ganhou notoriedade principalmente na Idade Média. Em primeiro lugar, é um prazer estar de volta aqui ao teu programa, né, o Transcendência, a gente poder conversar e hoje sobre esse assunto que, pelo que eu acompanho, tu já vinhas escrevendo há bastante tempo sobre ele, né, a questão da masculinidade, uma crise na masculinidade. E no que diz respeito às histórias infantis, e junto delas acho que a gente não pode deixar de falar dos contos de fada, eles são fundamentais, né, para a formação de qualquer pessoa. As histórias infantis, os contos de fada ajudam a criança a ir elaborando seus conflitos, que é com ela própria, na idade que está, e naquilo que do mundo adulto se apresenta para ela, como misterioso, ameaçador, instigante, excitante. Então, sem dúvida, é muito importante. Os irmãos Grimm, são fantásticos, porque eles, do que eu sei, assim, eles colhiam ideias que circulavam, né, na comunidade, na população e traziam isso para a constituição de uma história. E na psicanálise, como tu sabes, isso tem uma relevância muito grande, né? Não se pode deixar de lembrar Bruno Bettelheim, judeu-alemão, foi perseguido pelos nazistas e que escreveu uma obra muito interessante sobre a psicanálise e os contos de fada, trazendo isso que eu comentava há pouco, da importância desses contos. E no Brasil, e particularmente aqui no Rio Grande do Sul, nós temos dois psicanalistas, o Mário Corso e a Diana Corso, que seguidamente escrevem, e inclusive tem livros publicados sobre isso, psicanálise dos contos de fada e o Monstruário, que é uma coletânea de vários contos infantis e não necessariamente infantis do Brasil, que é muito interessante. Tu chegaste a ter algum livro dos irmãos Grimm em casa, daqueles contos de história? Eu tive. Eu lembro de alguns ainda. Lembro que minha mãe contava as histórias. E o que tu te lembras? Puxa vida, eu me lembro de algumas histórias, mas a que mais me marcou foi João de Ferro. Mas aqui tá, me conta um pouco dessa história do João de Ferro. Eu fui me encontrar com João de Ferro, sem querer, numa livraria, olhando livros. Eu me lembro que tu escreveste sobre isso um tempo atrás. E até te citei a vez que escrevi, porque nós havíamos tido uma conversa já. É verdade. A história, ela é instigante, ela chama atenção. Eu vou contar a primeira parte da história, então. Pode não ser próprio. Havia um reino com uma floresta densa em volta. Neste reino havia um rei, uma rainha e um filho, um príncipe de 7 anos. Conta que certo dia, neste castelo, começa a acontecer de que todos que entram na floresta nunca mais retornam. Eles desaparecem, somem. O rei fica preocupado, manda outras pessoas atrás dessas pessoas que desapareceram, eles também não retornam. E as pessoas começam a evitar entrar na floresta. Acontece que, numa tarde, um certo homem bate às portas do castelo, os soldados o atendem e ele pede uma audiência com o rei. Ele se encontra com o rei e ele é um caçador e pede para o rei: olha, rei, eu gostaria de fazer alguma coisa onde eu pudesse demonstrar a minha virilidade, a minha coragem. E o rei pensa e obviamente vai dizer para ele: eu tenho algo que tu poderias fazer. Tu poderias entrar na floresta e descobrir por que as pessoas que lá entram não retornam. O homem, acompanhado do seu melhor amigo, que é um cão, entra na floresta.
E à medida que ele vai entrando, que vai se apropriando do lugar, etc., ele vai ganhando confiança. Mas apesar daquela escuridão da noite, aqueles raios do luar que entram nos galhos, entre as folhas, vão mostrando quase que uma cena amedrontadora, ele, destemido, continua. Lá pelas tantas, a história conta que o cão grita e cai num poço. O homem calmamente olha, marca o lugar e retorna para o castelo. Chegando no castelo, ele fala com o rei e disse: olha, eu já sei o lugar onde as pessoas estão desaparecendo. E o rei disse: bom, e o que tu vais fazer? Ele disse: eu preciso de 3 homens com 3 baldes e 3 cordas. O rei providenciou para ele, ele entra na floresta, vai até o lugar que ele havia marcado, pede para que os homens amarrem as cordas nos baldes e começa a retirar a água do poço. E eles passam aquela noite esvaziando o poço. Quando terminam de esvaziar, o caçador desce, encontra muitos ossos e encontra este homem selvagem dentro do poço, o João de Ferro, que algumas traduções vai trazer João Ferrugem. E ele briga com esse homem, aprisiona esse homem e o leva para o castelo. Chegando no castelo, o rei dá um nome para esse homem de João de Ferro, porque ele tinha cor de ferro, de ferrugem. E ele coloca, o rei manda aprisionar esse homem numa jaula no pátio do castelo. Pega a chave da jaula, entrega para a rainha, e a rainha guarda no seu quarto debaixo do travesseiro. Certa manhã, o menino, o príncipe, está brincando com a sua bola dourada. E por um descuido, a bola cai dentro da jaula e o João de Ferro se apropria da bola. O menino se aproxima da jaula e pede para o João de Ferro devolver a bola. Só que o João de Ferro diz: olha, eu só devolvo a bola se tu abrires a jaula. E o menino disse: mas eu não tenho como abrir a jaula, eu não tenho a chave. Ele disse: mas a tua mãe tem. Mas onde está guardada a chave? E João de Ferro, a história, é claro, vai passar desapercebido, mas João de Ferro, de uma maneira fantástica, diz: a chave está debaixo do travesseiro da tua mãe. O menino vai até o travesseiro da mãe, rouba a chave, abre a jaula, o João de Ferro entrega a bola e sai correndo. Nisso o menino começa a chorar e diz: olha, meus pais vão ficar muito chateados comigo, vão brigar comigo porque eu deixei que tu escapasse. O João de Ferro volta, pega o menino e leva para a floresta. A história continua, mas eu gostaria de parar aqui, porque é muito rica, muito cheia de significados.